GCcast, o lugar para falar de cérebro, neurociência, neuroeducação e saúde integral. Esse é o podcast da ginástica do cérebro, uma marca com plasticidade cerebral. Movimentos suaves vai sentir a mente ativa, vamos partir. Olá, GCcast, começando por aqui, e a gente já vai pedindo para você curtir, compartilhar, enviar para aquele amigo especial, porque hoje nós vamos falar com uma pessoa incrível, uma mulher que está assim revolucionando a cultura aqui em Foz do Iguaçu. Eu trago para vocês a Eliane Luiza Schaeffer, que ela é artesã e também jornalista. Na verdade, é uma artista plástica, né, Eliane? Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, a fundadora do site Almanac do Futuro, que tem muita coisa boa para falar para nós sobre cultura, não é verdade? Verdade, Nádia. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui, poder falar um pouquinho do meu trabalho, né, da minha história, do meu portal, que é muito importante, né, a gente falar do nosso próprio negócio. Com certeza, E fundamental. Fundamental. E o portal, ele nasceu em 2017, com um foco opinativo, então voltado para os formadores de opinião. Meu marido também é jornalista, ele também escreve a parte política, que não é o meu caso, e eu faço a parte cultural. Então, quando eu abri esse portal, eu falei assim, eu quero trabalhar, claro, a gente tem que fazer alguma coisa para ganhar dinheiro, mas também para suprir as nossas necessidades interiores, né? No caso, eu sempre trabalhei com artes e eu sentia que eu precisava passar isso para algumas pessoas, tanto na parte de como ensinar, como ajudar, né? Às vezes os artistas não têm um portfólio, não sabem como fazer um portfólio, não sabem como participar de um edital. Então, me propus a fazer isso dentro do portal. Que maravilha! Hoje vamos falar então sobre cultura e saúde mental, os impactos no nosso cérebro. Eu acredito que a cultura, ela realmente tem tudo a ver com aquele lado criativo do nosso cérebro, aquela coisa da gente fazer algo manual que nos dê satisfação e que torne o nosso cérebro ainda mais saudável. E ativo. Com certeza. E eu sei que a arte veio na sua vida para isso. Exatamente. Conte-nos um pouco. A arte na minha vida, ela veio há 20 anos, né? Eu estava passando por um momento que não era muito legal, não era muito bom, uma depressão, tinha acabado de ganhar meu filho Cauã, né? E eu fiquei algum tempo trancada dentro de casa, com pânico. Aí depois veio a somatização, depois que veio a somatização, o que aconteceu? O meu corpo parou, né? Porque o que ia fazer? Ia parar. Meus sentimentos, o sentimento vai para algum lugar, né? E foi para o meu corpo. Então, eu fiquei 9 meses numa cadeira de rodas. E depois que eu saí da cadeira de rodas, eu fiquei um ano ainda trancada dentro do apartamento de casa, porque eu tava com pânico das pessoas. Então, naquela época, eu fazia bolo de aniversário, eu copiava receita e passava madrugada copiando receita e fazendo e dando para as pessoas. Um certo dia, quando eu comecei a ter contato com as pessoas, eu liguei para minha mãe, nem a minha mãe deixava em casa. Eu liguei para minha mãe e falei assim, mãe, vem aqui que eu quero que você me leve em algum lugar. Aí, não sei por que me veio na cabeça que eu queria ir na Vila Portes, numa loja de artesanato. E eu lembro até hoje que o nome da loja é Vita Criativa e o nome da professora é Rosânia. Ela foi a primeira pessoa que abriu os braços, abriu as portas e me aceitou, né? Porque eu cheguei lá meio sem graça e ela falou assim, eu falei para ela, eu queria fazer um curso, achei tão bonito isso, mas eu tenho um problema, eu tenho pânico. Eu não posso ficar com outras pessoas. Você pode me atender amanhã particular? Daí ela falou assim, amanhã é feriado, não posso. Aí eu falei pra ela, nossa, mas por favor, faz um ano que eu tô dentro de casa. Daí ela falou assim, então tá, então vem amanhã. Fui no dia seguinte, fui outros dias, comecei a me envolver com as pessoas, comecei a levar para casa as peças de artesanato, comprava tinta, pincéis de todos os tipos de pincéis, né? E pintava em casa também. Então, todo dia que eu acordava, eu sentia vontade de pintar.
E aquela tristeza que eu sentia dentro de mim, ela ia abafando, sabe? Ia ficando escondida. Chegou um dia que a professora falou assim: Eliane, você já aprendeu tudo. Você não precisa mais vir, sabe? Eu falei assim, mas eu quero vir porque eu gosto. Eu comecei a ter paixão pela arte. E em casa eu fazia assim, de manhã, tarde, noite. Abri um ateliê na minha casa, que na época ateliê ainda era uma coisa diferente, né? O nome do ateliê era Artes e Sabores. Aí eu senti que eu tinha vocação para o artesanato. Aí eu comecei a fazer curso, fui na Pitabás fazer curso, fiz em Foz do Iguaçu, em todos os ateliês que tem. Fui para Curitiba, fui para São Paulo, me especializei na latonagem. Voltei para Foz, comecei a aplicar a latonagem. Aí o que aconteceu? Veio a minha primeira exposição. Que bacana. O nome da Isso exposição, quanto tempo depois, Eliane? isso foram acho que uns 5 anos. Uns 5 anos depois que o Cauã nasceu. E você já estava melhor da depressão, dos sintomas? Como é que estava a tua vida, teu cérebro? Como é que estava reagindo diante de tudo isso? O nosso cérebro, ele é meio traiçoeiro, né? Porque às vezes você acha que tá 100%, mas no fundo você ainda precisa cuidar do seu interior, De né? verdade, a gente não pode vacilar, né? A Não gente pode. sempre tem que estar nos cuidando. Isso já é um Exatamente. recado importante, né? Para Uhum. que as pessoas realmente foquem no autocuidado, né, Eliane? Exatamente. Olhar para si mesmo, né? E se perguntar, né? Hoje eu tô bem, tô legal? Tô sentindo alguma coisa diferente? Se sentir alguma coisa diferente, converse com uma amiga, mas eu sempre falo, converse com uma amiga de confiança ou converse com sua mãe. E você fazia terapia nessa época? Nessa época, eu ainda. Porque hoje já tem um grande estigma, né? Uhum. Imagina 20 anos atrás. Como que era, né? Era um grande estigma, né? A questão da terapia, de ir para um psicólogo. Enfim, como que foi isso para você? Para mim foi bem tranquilo, porque eu aceitei, sabe? Eu aceitei o que eu tinha. Então, quando eu fui diagnosticado com psicose de puerpério, a gente passa por várias fases, né? Como eu falei, eu passei pela psicose de puerpério, depois veio a, a somatização, depois o pânico das pessoas, depois vem a depressão profunda, vem a ansiedade, que você confunde a ansiedade com euforia, que foi o caso da minha primeira exposição. Eu estava muito eufórica, né? Porque é minha primeira exposição, então eu lembro que na época o presidente da Fundação Cultural era o Adelino. Nunca vou esquecer dele. Ele foi uma pessoa que abriu as portas para mim e eu falei, olha, eu quero fazer minha primeira exposição. E aí ele falou assim, então vamos fazer em alto nível. Só um adendo para quem está assistindo que não é de Foz do Iguaçu, né? Porque o nosso Aham. podcast vai para 10 estados, viu, Ai, Eliane? que Só de maravilha. começo, assim, fora o que a gente compartilha, né? Nossa, que bom. Então, é em Foz do Iguaçu, no Paraná. Essa é a Fundação Cultural daqui, De Foz né? do Iguaçu. Então, naquela época, o presidente da Fundação Cultural de Foz era o Adelino. E ele falou: vamos fazer uma exposição de alto nível. Então, ele tinha convites, era diferente do que é hoje. E naquela época, então, teve um coquetel, teve apresentações. Convidei uma amiga chamada Shadia Scherer, ela foi para dançar a dança árabe, para se apresentar. Teve o pessoal do teatro, que também Era um fomento à um cultura. fomento à cultura e, o mais importante, lá ninguém cobrava nada naquela época. Então, participaram bandas, imagine bandas da Fundação Cultural no evento à noite. Que legal. E o que aconteceu foi o seguinte, a exposição foi tão boa que eles fizeram uma festa de encerramento da exposição na própria Fundação Cultural. Que legal. E assim, um artista apoiava o outro. Então, tinha bandas, tinha a parte do teatro, tinha a parte da dança. E todo mundo se apoiava.
sabe? Era incrível, era bonito de ver. É uma coisa assim que eu falei, nossa, eu nunca vou deixar de fazer arte, eu nunca vou deixar de procurar, de estudar a arte. Liane, eu acredito muito que o teu depoimento, teu relato de vida e a tua experiência como jornalista também, que eu acredito muito que enaltece tudo isso que a gente está falando em relação à cultura, principalmente aqui na nossa cidade, Uhum, mas em especial a gente pensar a importância da cultura na esfera pública, incentivando pessoas de todos os níveis, porque é uma forma da gente amenizar os impactos de uma depressão, né, de um processo de declínio, de uma sensação de falta de aceitação, porque na exatamente. cultura a diversidade ela é bem-vinda. Uhum, E isso é maravilhoso. Eu acredito muito que a gente precisa investir mais em cultura. precisamos E eu sei investir. que você é uma pessoa aqui na nossa cidade que impunha esta bandeira. E fico imensamente feliz com isso. Né? Então, a gente Obrigada. precisa realmente incentivar as pessoas, porque o tratamento para depressão, ela é uma pontinha. A gente ainda precisa ampliar isso, né? Uhum, Trabalhar o processo criativo, a liberação disso, porque você falou uma palavra no início da tua fala que você sufocou a depressão, né? Ela foi uhum, sendo, tipo, espremida dentro de você, ela não foi sendo externada, ela não foi uhum, sendo diluída, eliminada. Você relatou que ela ficou ali dentro ainda, uhum. né? E tudo isso que você passou foi um processo longo Foi. e doloroso, com certeza. Contar isso hoje, depois de 20 anos, pode ser bem mais simples do que o que você realmente viveu, não é? Exatamente. Então, é muito bom a gente poder compartilhar. Outras pessoas podem estar passando por isso nesse exato momento. Exatamente. E o meu trabalho dentro do Almanac, também no G-Dia, né, que é o jornal impresso de Foz do Iguaçu, eu descubro que tem uma pessoa em algum lugar da cidade que faz um artesanato e que não acredita naquele artesanato, mas quando eu vejo, é uma obra de arte. É um artesanato incrível. Então, eu vou lá, pego essa pessoa, gravo uma matéria, mando para a prefeitura, mando para a Câmara, mando para empresários para apoiar. Um exemplo, vou contar uma história do Gabriel Versosa Taborda. Ele é um menino que eu acompanho na coluna Galerinha desde os 8 anos de idade, hoje ele está com 12. Então eu vinha falando, fomentando o Gabriel é um menino talentoso, o Gabriel é isso, o Gabriel é aquilo, e chamei ele para uma entrevista. E ele foi em casa, foi no estúdio que eu fiz na minha casa, né, para entrevistar os artesãos, os artistas. E ele foi com o professor de violão dele. E hoje o Gabriel tem 12 anos. O Gabriel ele é reconhecido, ele canta, dança, declama. Ele é do CTG Charrua e ele participa de vários concursos e é sempre premiado. Por quê? Porque a mãe dele acreditou nele, porque alguém acreditou nele. Não estou falando que só eu acreditei nele, mas eu sei dentro do meu coração que tem um pontinho meu e eles são gratos, sabe? Então ele fala: tia, muito obrigado, tia, hoje eu participei e ganhei isso. E o dia que ele foi, ele falou assim, no final: Foz do Iguaçu não é somente uma referência turística, é uma referência cultural. E ele espera que alguém reconheça ele e patrocine ele. Um menino de 12 anos, sabe? Então é muito lindo o processo do Gabriel. É um dos exemplos que eu trago na minha vida e vou levar para sempre. Então, veja só que lindo, né? A gente poder apoiar as crianças. E isso é muito incentivador. E aí você está falando de uma criança. Agora, olha o impacto disso na cultura local e para as crianças, que nem todas vão ter esse apoio da família. Então, por isso a importância da prefeitura, né? Dos órgãos públicos poder investir na cultura, para que essas crianças realmente tenham incentivo e possibilidades financeiras de poder ir além com isso, né? Tocar um instrumento, desenvolver uma técnica de pintura, seja Uhum, óleo, seja acrílico, enfim, o que for, né, Eliane? uhum. Eu acho que isso é fundamental. Mas essa gestão que passou, né, que vai passar,
que é do Juca Rodrigues, né? Ele fez um trabalho muito bom com o Verdade. projeto Foz Fazendo Arte, que ajudou muitos jovens, crianças e adolescentes, e A agora gente espera, né, que independente de governo, venham outros para independente. fazer ainda mais e contribuir mais com a sociedade. Exatamente, a gente quer que quem chegue a governar a nossa cidade, né, continue o trabalho ou faça melhor, que olhe para a gente, para nós, para os artistas, para quem tenta fomentar a cultura e tenta ajudar, porque a cultura se trata de saúde, Com se certeza. trata de saúde mental, né? Porque tem muitas pessoas que fazem arte, fazem o artesanato para sustentar a família. Imagina uma pessoa que faz artesanato que a família não o apoia ou que ninguém apoia. Morre de fome, fica depressivo, vai para as ruas, vai para a cadeia, vai parar na cadeia. Então a arte é uma questão de saúde, sabe? E saúde, se você faz a arte, se você trabalha, isso gera renda. E se gera renda, as coisas estão tranquilas dentro de casa. Agora, e se você não trabalha, se ninguém apoia? Eu conheço um caso de uma artesã que ela participou de uma exposição e a família falou que ela não tinha nenhum dom para fazer aquilo, que era para ela limpar a casa, a casa dos outros, não menosprezando ninguém. Mas em vez a família falar assim, não, que pena que você não vendeu nada nessa exposição, mas a próxima você vai conseguir, na próxima você vai, né? Não, a gente precisa de apoio também da família, a gente precisa de uma base, né? Seja do pai, da mãe, do filho, dos amigos. Então eu falo, né? Quando você vê uma pessoa que acha que tem talento e às vezes você vê que tem um pontinho de talento, você nem vê tanto talento, mas um pontinho de talento, incentive aquela pessoa. Porque essa pessoa tá esperando isso, sabe? Tá esperando um sinal de alguém. É. E toda essa questão de você ter um talento também está ligado à prática, não é verdade? Porque tem Uhum. muitas pessoas como você, por exemplo, que você nunca tinha feito arte, mas Não. quando você começou, você viu treinando e praticando que você era capaz de fazer. E uma coisa interessante, eu vou te falar que naquela época, depois que eu passei pelo meu período, depois da minha exposição, no meu ateliê Artes e Sabores, que era naquela época, não existe mais, né? Então eu criava tudo. Arranjos de flores, cestas de café da manhã e tudo. E eu pensava, eu vou comprar algumas coisas para fazer 10 arranjos de flores. Só que eu colocava na minha cabeça que eu sabia fazer, mas eu não sabia fazer. Aí eu comprava tudo, fazia tudo e não acredita que eu vendia tudo? Acredito, você acreditava em primeiro lugar. Eu acreditava, eu colocava na minha cabeça que eu sabia, mas no fundo eu não sabia. E eu acho que aquele pensamento, aquela sementinha que você coloca no cérebro, você entende mais, né? Você consegue, você consegue fazer as coisas acontecer. Eu não tenho dúvida. O cérebro, ele acredita em tudo que você quer. Porque o cérebro, ele não sabe o que é real e o que não é. Por isso que a gente sofre quando tem pesadelos. Sim. Então, toda a sugestão que você dá para o seu cérebro, ela precisa ser positiva, né, Eliane? Uhum. A gente tem que alimentar o cérebro, o corpo, todos os nossos sentidos com informações positivas, com coisas boas, não com coisas ruins e Não. negativas, né? Tem muitas pessoas que acabam se tornando tóxicas porque elas mesmas só consomem coisas negativas. Então a gente sempre diz, né? Consuma coisas positivas e acredite em tudo que você deseja. Uhum. A gente primeiro realiza aqui, Uhum. depois a gente vai buscar um meio de chegar até lá, sabe? Porque a gente se constrói no caminhar. As coisas vão vindo pra gente no caminhar e você acreditou, então é fabuloso. E depois teve ainda a sua melhor efetiva, depois dessa exposição, o que que mudou? Conta pra gente. Bom, depois da exposição é muito importante é, eu falar uma parte aqui também, porque eu achei que eu estava boa. Então, o que que eu fiz? Eu parei de tomar as medicações,
parei de fazer as terapias porque eu achei que eu estava Curada. curada, incrível, plena. 6 meses depois, Nádia, veio tudo em dobro. Voltou tudo em dobro. Veja só. Tudo em dobro. E é o que eu... Isso que você é uma pessoa que tem uma mente positiva, uma Aham, pessoa super pra cima sim. sempre. Nunca liguei para preconceito, porque a gente sabe que existe muito preconceito desde aquela época. E é antes daquela época existe preconceito. Eu lembro que quando eu estava na cadeira de rodas, as pessoas não queriam entrar no mesmo elevador, ou, ou se afastavam, ou você fala que vai num psiquiatra, ou psicólogo, a pessoa fala que você é louca, problemática, e não. É saúde, é como se fosse um câncer. A depressão é como se fosse um câncer, Tem que como tratar. tem que tratar. E a gente tem que estar em constante atenção com a gente, em constante tratamento. E a terapia não é só para aquelas pessoas que tem uma depressão, não. É para todo mundo. Todo mundo tem que fazer terapia. Isso é uma coisa que a gente sempre fala aqui. Eu acho que impreterivelmente, até hoje, todos que vieram para cá no podcast comigo falam: faça terapia. Uhum, Porque é algo assim que ajuda demais a gente poder se colocar numa posição de eu quero melhorar, eu quero superar alguma dificuldade, né, ressignificar um trauma, ou até mesmo o fato da gente se ouvir, a gente começa a entender aham, quanto a gente cria, às vezes, uma coisinha pequenininha, a gente faz dela muito grande. Então, serve para exatamente. tudo. Terapia é fabuloso. É. E quando eu encontro alguma mulher que começa a se diminuir, fala, ai, por exemplo, um exemplo, ai, o que que eu tô fazendo aqui nesse lugar que só tem mulheres maravilhosas? Eu falo, gente, você também é maravilhosa. Você também pode estar aonde você quer. Baixa autoestima, Baixa autoestima. E baixa autoestima leva o quê? a A depressão. depressão. Tá. E, e às vezes a pessoa também passa por situações dentro de casa e acaba soltando alguma coisa ali, soltando alguma coisa ali. Ela não fala tudo, mas ela dá os sinais, né? Então, cabe a nós, mulheres, né, ajudar também. Sai de casa, procura uma terapia, procura um artesanato, procure alguma coisa que você goste de fazer, porque isso vai gerar uma renda, você vai conseguir se sustentar, vai conseguir se desvincular, sair daquele sufoco, daquela pressão, né? Então, eu acho que nós mulheres precisamos cada vez mais se unir e uma ajudar a outra e olhar mais para a outra, Com certeza, ter né? mais benevolência. Eu acredito que a gente tem Exatamente. que aprender isso com os homens. Eles realmente se ajudam de uma forma diferente, né? Sim, Então, nós estamos aprendendo, estamos em processo de evolução, né, Eliane? Eu sim, acredito muito que aqui, dentro dos nossos movimentos, dentro de Foz do Iguaçu, tem muita coisa acontecendo, mas é difícil a gente romper. sim. Porém, não é impossível. É importante que a gente siga se esforçando, porque às vezes uma mulher que a gente apoia, né, Eliane, já é uma gotinha no meio do oceano. O oceano não é feito ele é feito de várias gotinhas. Então, Uhum. são várias gotinhas que vão se juntando e a gente cria esse movimento de uma apoiar a outra, de incentivar a outra. Às vezes, a pessoa saindo de casa, só o fato dela sair de casa e ir para a aula de artesanato, ela já vai ver outras pessoas, conversar com outras É outra pessoas, coisa, ver é outras outra realidades. vida, com certeza. Ela vai ver o trabalho do outro e ela vai pensar, gente, se ele faz isso, eu também posso fazer, né? Eu também posso vender, eu também posso ser feliz com isso. A minha mãe é artesã. No passado, ela me ajudava, ela ficava até tarde da noite lixando e fazendo as coisas comigo, pintando, e ela sempre me acompanhou. Pensa numa mãe maravilhosa, perfeita e abençoada. É a minha. E hoje, depois que o meu pai faleceu, eu falei para a mãe: mãe, você tem que fazer alguma coisa que você goste. Então, ela fez alguns cursos. Ela não se identificou. Daí eu falei assim: mãe, ó, apareceu um curso assim, 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 você não quer tentar? Quero. Começou a fazer, hoje ela não fica sem ir na aula, sabe? Ela tá participando de exposições. Ela já expôs, ela expôs a primeira vez sozinha, E ela, o que que ela faz? como Neuci Schaifer, não como a mãe da Eliane. Que bacana. Eu tava assessorando ela, né? E ela era.
A minha mãe faz costura criativa, então ela faz bolsas, nécessaire, porque ela também ficou uma fase muito ruim, sozinha. Eu casei de novo, meu irmão foi embora, né? Então ela ficou sozinha. Então ela falou, não, tem que fazer alguma coisa. E ela começou a fazer esse artesanato. Começou a fazer aulas e começou a produzir. Aí eu falei, mãe, você precisa participar de feiras para mostrar o teu trabalho. Você não vai na feira crente que você vai vender tudo na primeira vez. Não, você vai lá para as pessoas conhecer você, para divulgar o teu produto e para mostrar quem é a Anice. Que a Anice não é só a mãe da Eliane, que eles me chamam de Mana. A Anice é a Neuci Rodrigues Schaeffer, com todo o potencial dela, com todo o talento. E hoje ela vende até para Santa Catarina, vende para fora. E eu falo, mãe, vão participar de feiras. Ela fala, ai, tô cheio de encomenda. Que coisa Então, gostosa, né? mas se trata disso, de a gente olhar pro outro, de ajudar, de ter a empatia. E veja o que aconteceu, você perguntou lá atrás, o que você fez depois dessa exposição? Naquela exposição, eu estava afastada pelo INSS, né? E eu não estava liberada, né? Então, eu falei, o que eu quero para mim? Continuar? Quanto tempo mais sendo recebendo benefício do INSS? Eu fui lá e me dei alta pedido. Quando eu dei alta pedido, eu fui atrás de um emprego. Quando eu arrumei emprego, alguém do jornal ligou para mim e falou assim: você aceita escrever uma coluna sobre cultura? Daí eu falei assim: tá brincando? Que bom, né? Aí eu comecei a escrever sobre cultura. E passaram-se 10 anos, eu continuo trabalhando a cultura, não abandonei um minuto. E abri o meu portal em 2017 para poder abordar os assuntos que eu acredito, que a gente sabe que tudo tem um pouco de custo, né? Então, às vezes, a gente faz projetos eu faço projetos no portal que eu sei que eu tenho mais abertura, que é meu, então tá tranquilo. Então, eu apoio os artistas, a ala cultural, a ala social, a Eu sei causa. que você também faz um trabalho muito bonito com as crianças da PAI. Faço. Aqui, a minha história com a PAI, ela é, assim, ela é extraordinária, eu posso falar, sim. Ela é extraordinária, porque eu tenho um amigo chamado Abel. O Abel, que todo mundo conhece ele como Abel da Banca. O Abel é fotógrafo antigo da cidade, antiguíssimo. Acho que tem uma pessoa que não conhece o Abel, assim, né? As únicas bancas que sobraram em Foz foi a dele mais uma, É, né? Que eu nem sei se está aberta a outra ainda, que é lá para a banda da Vila A. e ele, assim, ele é uma pessoa abençoada e eu me identifico muito com ele. Ele falou assim, Eliane, vamos participar de um... Eu quero te convidar para ser jurado num festival de cartazes da PAI. Olha só. Daí eu falei, eu vou. Aí eu fui. Cheguei lá, eu fiquei impressionada com o trabalho daqueles alunos. Porque não é um trabalho de pessoas como que pode se dizer, de pessoas que têm algum tipo de Dificuldade, deficiência, dificuldade. enfim, seja. Não, aquilo lá é trabalho de artista, eu acho que nem assim pessoas que estudam muito conseguem chegar num trabalho como eles. Eu não tenho trabalho como eles. Eu falo, e aquele dia me tocou de uma maneira Te impressionou. que eu falei, não, não tem como. Depois daquilo, eu fui convidada para ser jurada de outro concurso. E eu fui. Depois eu fui convidada para ir numa exposição deles, que era no Shopping Catuaí. Fui. E lá eles já me conheciam, eles me abraçavam, falavam, ai, que linda, ai, que querida. Já sabiam o meu nome, fiz amizade com a professora de artes, que é a Lucimar Meyer. E logo após isso, eu fui convidada para ser jurada do primeiro festival de artes da PAI. E eu fui. Eram 2 dias, lá na UniOeste, ano passado. Então, eu cheguei lá, tá, tinha uma fila para os jurados, as cadeiras, tudo certinho. Tinha a PAI participando, a CDD, várias entidades. E eles
fizeram apresentação de teatro, de canto, de dança, de tudo. E assim, quando eu olhei para trás, que para ver a plateia, não tinha plateia. Sabe, a sociedade, ela não abraçou essa causa. E isso me tocou de uma maneira muito forte, porque eu penso que todo mundo tinha que ver. Todo mundo tinha que ver eles, porque eles são extraordinários. Eles não são só alunos, eles se consideram artistas. E se eles se consideram artistas, por que os outros não vão considerar, Com certeza. né? Eu não vejo eles como pessoas normais, assim, eu digo de... Não, eu vejo eles como pessoas extraordinárias, como artistas, sabe? E depois disso, depois do festival de cartaz, eu fui fazer um trabalho de arte terapia com eles lá na PAI. Então, eles pintaram, eu gravei com eles, um cantor, no começo, uma música gospel, é o Eduardo, o nome dele. Eduardo. Cantou uma música gospel e pintou e tudo mais. Aí, o que aconteceu? O meu marido, ele é o idealizador da Canja do Galináceo. E todo ano se convida alguém para fazer o desenho do galinho, para estampar nas camisetas, nas canecas e tudo mais. E só para o pessoal que está aqui assistindo, a Canja do Galináceo, ela acontece no carnaval, No né? carnaval e ajuda E é antiguíssimo aqui na antiguíssima. nossa cidade. Hoje em O dia, Rotary apoia. hoje em dia o Rogério passou para o Rotary, né? Legal. E então, há 2 anos atrás, que são várias histórias, há 2 anos atrás, eu resolvi fazer um concurso dos galinhos nas páginas do jornal. Mas como eu estava muito em cima da hora, não deu certo. Aí o que aconteceu? Eu convidei um artista plástico renomado, uma potência. E ele falou assim: acho que você está me convidando porque convidou todos os outros e ninguém aceitou. E realmente não, é porque ele era o cara do momento, ele era um artista que eu vi o talento dele. Aí o que eu fiz? Eu mesmo desenhei o galinho e foi a estampa do ano. Esse ano, até eu quero aproveitar para convidar as pessoas de Foz e Iguaçu, principalmente você que tem um olhar diferenciado, sensível, que a gente sabe. A PAI, os alunos da PAI, eles estão participando do concurso do galinho. Que legal. Aham, eles já Fabuloso. estão trabalhando e o concurso vai ser agora no próximo dia 28. Que bacana. Aham, e vai ser Vamos fazer um movimento, convidar as mulheres do nosso grupo aqui para poder estar presente, né? Eles merecem. Eles merecem e eu me sinto extremamente honrada, assim, por eles me aceitarem, sabe? Porque eles são maravilhosos e tenho certeza que o galinho escolhido vai ficar para a história. Porque Uhum. galinhos como foram desenhados pelo Ziraldo, por Aham. cartunistas famosos, e agora nada menos do que os alunos da PAI, que são incríveis, né? São artistas. Fabuloso. A gente precisa apoiar, né? E olha só o quanto isso impacta na saúde mental de todas as pessoas, né, que estão envolvidas, da família, Uhum. dos alunos, dos professores, por também serem reconhecidos. Eles desempenham um trabalho incrível e Nossa. árduo, não é simples. Nossa. A gente sabe que quem está ali, de fato, é como você falou, eu acredito que a melhor palavra, o melhor adjetivo é excepcional mesmo, porque são pessoas totalmente fora da curva. Uhum. São seres humanos, assim, que têm um amor muito grande dentro de si, que transborda, né? Porque não é simples, não é qualquer pessoa, Não. né? Tem que ter realmente um coração latente, né, para estar ali desenvolvendo esse trabalho. Ninguém fica ali, porque eu vou ganhar adicional. Não. Se a pessoa não tiver amor e identificação com aquilo, ela não fica. Então, realmente é fabuloso, é incrível, é excepcional e a gente precisa apoiar. E como isso impacta no processo cognitivo, né, Eliane? Como isso traz para a gente qualidade de vida? Você disse que depois de 6 meses você teve uma recaída, veio a depressão voltou com o dobro da intensidade. Como que foi isso para você?
que aconteceu? Teve algum fato marcante? Ou, né, o que você fez naquele momento? Você conseguiu reconhecer isso de primeira, assim, ou foi Reconheci, difícil? reconheci no primeiro momento, reconheci, já fui no médico, já dobrou a medicação, né? Então, foi um processo difícil. Vou falar, Te tirou das suas atividades ou foi uma coisa que te impactou, reduziu, mas você conseguiu seguir? me tirou um pouco. É, De início tirou, porque sim. eu fiquei bem. Aí veio aquilo que eu falei, a depressão profunda, que são estágios, né? Uhum. Aí veio a depressão profunda. Aí eu fiquei, mas eu, E isso 5 anos depois. é, mas eu, de alguma maneira, eu consigo me levantar, mesmo quando eu acho que eu não vou conseguir, eu coloco na cabeça que eu vou conseguir, É a sua sabe? força de vontade, seu desejo de viver, né? E daí passaram-se os anos, comecei a escrever algumas colunas dentro do Didi, assumi alguns cadernos, que é o caderno de cultura, a parte social, que eu gosto também, a parte pet, que é a causa animal. Até tô com um projeto com outras 4 mulheres que eu não conheço muito bem, mas entrei nesse projeto porque acredito que nós vamos colocar umas árvores. Em vez de bolinha, serão os pets para adoção. Ai, que Então vai ficar em bonitinho. vários pontos. E então, dentro do GG, eu assumi isso. E, em contrapartida, no Almanac Futuro, eu fazendo a parte de vídeos, de entrevista, de ir atrás, de documentário, que, na verdade, a empresa, ela é uma empresa de fazer projetos, né? Projetos, documentários e, enfim. Aí, o que aconteceu? Que depois de passar tudo isso, quando eu cheguei a um ponto e falei assim, porque a gente também desanima quando as pessoas não entendem a nossa evolução, né? A gente desanima quando você tenta fomentar, quando a gente tenta defender e alguém fala que não é assim. E você sabe que é, né? Aí, num certo momento, chegou uma pessoa e falou assim, Eliane, você aceita receber o título de destaque na comunicação esse ano ainda, em junho? Que legal. Aí eu fui receber entre tantos outros jornalistas que estavam lá, que têm muitos anos a mais que eu na profissão, que são Parabéns. pessoas que eu admiro, enfim. Mas, assim, são processos que eu vejo, assim, que é um dia após o outro, que você não pode fazer tudo numa vez. É sua persistência, né, É Eliane? Você é uma persistência. pessoa que não desiste. Então, quem está ao teu redor acaba se contaminando, né, com essa energia, com essa vontade de viver, com essa garra. Então, é muito importante a gente poder estar no meio das pessoas. Porque imagina você dentro da tua casa, escondidinha lá, você não vai impactar ninguém. Não. Então, precisamos realmente apoiar as pessoas para que elas estejam no meio social, para que elas se envolvam com arte e cultura, né? Também fomentar dentro da nossa sociedade mais projetos que apoiem a cultura, né? Olha lá, nosso Teatro Barracão está lá abandonado. A gente precisava fazer daquele lugar um lugar incrível que tivesse sempre, né, exposições, eventos, muita coisa. E os artistas têm paixão pelo lugar. Pois é, mas é um lugar bacana, só está lá largado, precisa de uma grande reforma, Uhum. né? E, claro, também os professores que não desistem da nossa cidade, né? Porque eu fiz teatro na época que o Beto cuidava do teatro, tem mais de 30 anos aqui em Foz do Iguaçu, né? Ele tá lá firme até hoje, ele, a Arinha, né? Estão ali. Então, a gente percebe que falta verbas para que esses projetos sejam maiores e Uhum. atinjam mais espaço dentro da sociedade. Eu acredito que em grandes centros isso acontece, nós não é porque estamos no interior do Paraná, né, que a gente tem que deixar isso de lado. Eu acredito que a gente precisa incentivar os nossos governantes para que esse fomento ele seja ampliado. E não é só em Uhum. Foz do Iguaçu, em qualquer lugar.
é fundamental para que as Sim. pessoas realmente entendam que o que você disse é verdade. Uhum. E isso impacta diretamente na saúde mental. Porque se a gente não tem o lazer e a cultura, Liane, nós não somos máquinas, né? A gente precisa ter o momento do ócio criativo, a gente precisa ter esse momento de ir ver o que de bonito você faz, assistir uma peça teatral legal e que seja gratuito para que qualquer nível social tenha acesso. Exatamente. Agora vamos ver se vai abrir o teatro, né? O tão sonhado teatro, mas espero que sim, porque eu tenho uma colega que ela é bailarina, a Aline Galvão Garay. Ela foi bailarina do Faustão. Que legal. Aham, e ela tem uma escola de balé. E eu vou lá de vez em quando fazer uma entrevista com as alunas e balé, enfim. A gente nem E fica sabendo das apresentações. sim, mas eu vou dar uma diquinha aqui. Aí o que acontece? Ela teve que ir no Mangorê, no Teatro Mangorê do Paraguai, para levar o espetáculo dela lá, porque aqui não tinha. Olha só. Aqui não vamos dizer que não tem, tem, né? Tem locais que você pode alugar para. É, mas são São caríssimos em caríssimos, hotéis, né? Em grandes né? hotéis, enfim, tem espaço, tem estrutura, mas isso demanda dela uma responsabilidade. Aham. Ela aluga um local, depois ela ainda tem que vender os ingressos. Como é que faz? Exatamente. Né? E como vai deslocar tanto artista para lá? É E será que fato. todas as famílias têm condições, Pois é, de fato, de né? fato. Então é bem importante a gente aqui tem uma missão, né, Eliane? E eu sei que essa é a sua, viu? E eu tenho certeza que você está preparada para isso. E claro, conte com o apoio da gente aí para poder te apoiar mesmo. Tem muitas mulheres aqui na nossa cidade que querem abraçar projetos e às vezes nem sabem qual que elas podem estar, né, abraçando. Eu acredito que a cultura precisa, merece. A gente, enquanto cidadão, a gente precisa ter isso para esses cuidados do nosso cérebro, para a Uhum. gente manter saúde mental, para a gente ter qualidade de vida. Isso tudo impacta profundamente na saúde pública, que é o que você falou. Porque Exatamente. se nós somos pessoas felizes, que temos, né, uma condição cognitiva saudável, Uhum. a gente vai economizar dinheiro dos cofres públicos. Com Não é certeza. verdade? Gaste com tinta, não gaste com remédio. Perfeito, achou até um slogan. Bora comprar tinta, tela, pincel, que é muito mais barato ainda. Eu acredito que é ainda muito mais barato, Com porque certeza. uma pessoa doente, ela tem um gasto absurdo, ela Uhum. envolve muita coisa. Então, por que que não? Como a doutora Cirlei disse no congresso final de semana, que nós participamos aqui em Foz do Iguaçu, num congresso para Uhum. mulheres, e ela disse: se você não gastar tempo e dinheiro para cuidar da tua saúde, você vai ter que dedicar a sua vida a cuidar da doença. Porque a Exatamente. doença não é um momento, é uma vida. Uhum. Você vai ter que parar tudo para cuidar da doença. Então, que possamos ter consciências, né, de cuidar da nossa saúde mental com momentos de qualidade de vida. De nos permitir, né? Perfeito, na cultura, no desenvolvimento de um artesanato, de um curso de telas, tocar um violão, seja o que for relacionado ao à nossa criatividade, E né? prestigiar, né, Nádia? Perfeito, isso Independente da aí. posição social. Se tem um evento, por exemplo, na Avenida JK, gente, eu acho que toda a sociedade tinha que se unir e prestigiar. Porque você prestigiando um evento, você está ajudando na saúde da pessoa. Imagine várias pessoas passando numa uma barraca com artesanato, a pessoa não vai ficar feliz. Só de receber elogios, ela já fica feliz. Com Imagine certeza. se vender, ganhou o dia, o ano. Exatamente, né? É sobre participar, é sobre apoiar, né? Sim. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu vou lá fazer o quê? Não estou podendo gastar, não tem problema, vai lá olhar, vai lá prestigiar, vai lá ver, né? Exatamente. E tenho certeza que a pessoa que se der a liberdade de conhecer o trabalho, ela não vai estar somente olhando e comprando, ela vai estar aprendendo. Aprendendo com humildade, aprendendo humanidade.
vendo aquela situação, às vezes a pessoa tá lá, tá vendendo de manhã para almoçar. Isso é vida de vários artesãos, sabe? É isso que eu bato na tecla. Gente, as pessoas têm que se unir, têm que se fortalecer, as pessoas têm que se dar as mãos. E, e é isso, é como nós mulheres também, né? Eu nunca havia participado de um grupo de mulheres. Eu me permiti participar do grupo Miss. E o que aconteceu? Eu tinha em mente que eu não precisava expor a minha história. Mas, colocando a minha história, no primeiro dia, eu já vi que eu ajudei umas 5 pessoas. Já inspirei umas 5 pessoas. Isso chega a arrepiar, porque a gente vê que é verdade, né? Às vezes a gente fala, não vamos falar dos nossos problemas pessoais, do nosso passado, do que aconteceu, que fique lá atrás. Não. E teve uma época que eu não podia falar sobre depressão, que eu não podia falar sobre o que aconteceu comigo. Alguém me chamava para dar uma entrevista, não podia falar. Mas aí eu falei, não, essa é a Eliane. A Eliane vem antes de qualquer coisa, antes da artista plástica, antes da artesã, antes da comunicadora, antes da empreendedora, né? A gente tem que se permitir. E eu vi que a gente sempre está aprendendo, está em constante, né? A gente sempre aprende. Às vezes a gente acha que sabe tudo, mas você não sabe. Então, esse grupo, essa reunião, esse congresso que eu participei, mostrou que a gente pode aprender muita coisa e também pode ensinar muita coisa e inspirar muita gente. Verdade. É honrar a nossa história. É honrar a nossa história. Isso é fundamental, porque algo que a gente carrega na nossa vida, né, pode transformar outras vidas também. Exatamente. A forma como você superou. Porque pode ser que alguém esteja passando por isso, vai sentar do teu lado e vai ter possibilidade de perguntar: me conta, aonde você se apoiou? Né? Você falou da sua mãe, olha só a importância da gente ter a rede de apoio, né? A presença familiar, mas muitas pessoas não têm. Muitas. Muitas pessoas, por não ter, entram em depressão. E às vezes elas olham para as outras pessoas e pensam assim: eu só tô tendo isso porque eu não tenho família. Mas não, você Sim. tinha a tua família inteira ao teu lado. E você passou por isso da mesma forma. Então, não é sobre a condição, é sobre um fato. Aconteceu. E agora, o que faremos? Né? Ou o que eu farei? Quais são as decisões que eu tomei? Porque, por mais que a tua mãe estivesse te apoiando, se você decidisse não enfrentar, ninguém ia tirar você Não. dali. É o nosso cérebro, né? Que ele manda em tudo, né? Manda na nossa vida. Ele não adianta. A gente tem que estar atenta com tudo, tem que prestar atenção nos sinais, tem que. A gente não pode deixar se abalar e pensar positivo, sabe? Eu sempre falo, tem que pensar positivo e pensar que você consegue, que tem uma luz no fim do túnel, que está passando por um momento difícil, não é para sempre, que tudo acaba, né? E uma coisa que é até egoísmo a gente pensar, quando você não tá bem, imagina que tem pessoas que estão bem piores que você. E você tem que dar graças a Deus por você estar assim como está nesse exato momento. Né? Então, naquela época eu estava na cadeira de rodas, mas tinha gente pior que eu. Eu acho que foi esse pensamento que me ajudou a também a me levantar, a batalhar pela minha vida, a não me fazer de coitada, a não me vitimizar, não falar assim, eu sou doente, não. E você Sabe? tinha o seu bebê ainda, né? Eu tinha o Cauã era novinho, tinha uns... Nessa época da cadeira de rodas, eles tinham 5 anos por aí, 3 anos, 4, 5, até 5. Veja só. Não é simples. Não. Mas é possível superar, não é verdade? Você está aqui para contar essa história. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Parabéns, viu, Eliane? Você inspira muita gente. O trabalho que você faz na área cultural em Foz do Iguaçu. E o trabalho, gente, que ela faz no Almanac, ele está disponível para todas as pessoas, né, assistirem e verem gratuitamente. Gratuitamente.
e apresentar os seus trabalhos gratuitamente. Então você aí, ó, que é artesão, que tem alguma coisa bacana para mostrar aqui para nossa cidade, manda um Uhum. e-mail para ela. Pode Entra me no chamar no site, né? Instagram, Almanac Futuro, no Instagram, que eu tenho ajudar a fazer um certeza. portfólio, alguma coisa, né, para participar de algum edital, que na cidade não tem curso, acredita? Acredito, Não tem acredito. curso. Às vezes o artesão é 10, mas para participar de algum edital precisa portfólio. E não tem alguém que ajude, E às vezes né? ele nem faz ideia do que precisa, né? Então, Exatamente. realmente é poder apoiar, é poder ajudar o outro a se desenvolver, mas além disso também entender que a força que a gente precisa está aqui, ó. E esse Exatamente. instrumento todo mundo tem, né, Eliane? Todo mundo tem. Ninguém vai poder dizer, inegavelmente é uma ferramenta, nosso cérebro, Uhum. que todo mundo tem. Então, a decisão quem tem que tomar é cada um de nós. Por mais difícil que seja, o enfrentamento, o desafio, a gente tem que decidir vencer. E quando a gente decide, a gente sai da cadeira de roda e anda. Olha aí, ó, essa mulher ficou aí quase um ano numa cadeira de rodas e hoje está aí, tocando a vida dela, fazendo um trabalho incrível aqui na cidade, fomentando cultura, o jornal da nossa cidade, né? Enfim, então, parabéns de verdade. Imagina. Siga firme, não desiste nunca. Porque realmente são histórias que vão incentivar outras pessoas a se refazerem, a sair de uma depressão, porque muitas pessoas passam uma vida inteira deprimidas e não olham para o que levou para a depressão. Eu acredito que você também foi para a terapia para ressignificar aquilo que te causou isso. Uhum. Isso é muito importante, porque além de tratar com medicação, a gente precisa do apoio da terapia. A gente precisa entender quais são os nossos gatilhos e o que que faz com que a gente se sinta daquele jeito. Ressignifica, trata e assim a gente se cura. Exatamente, porque assim, eu sempre falo que 50% são os remédios. Às vezes a pessoa vai num consultório e fala, mas o remédio não tá ajudando. Sim, mas é que os outros 50% é você. Você faz uma atividade física, você faz uma coisa que você gosta, uma atividade que você gosta, você tem o hábito de leitura, né? Você tem um ciclo de amizades, então isso soma. E não é difícil de fazer isso, não é difícil você tentar fazer uma amizade, não é difícil você ler um livro. Leia um livro, um jornal. Faça uma caminhada, né? Participe de grupo de mulheres ou de homens, não importa, mas participe, né? Esteja. A pessoa tem que se sentir viva e ativa. Bem verdade. E é isso aí, super dicas aqui com a Eliane. E claro, você que ficou até aqui, com certeza precisa compartilhar esse conteúdo, porque é muito importante a gente mostrar a história de vida de pessoas que passaram por sintomas de depressão, por problemas graves Uhum. que levaram a uma série de questões, porque às vezes a gente está vivendo isso, às vezes você conhece alguém que está vivendo isso, então curte, compartilha, deixa o seu like aqui e apoia o nosso canal. Então, ficamos aqui, Eliane. Muito obrigada Obrigada, pela foi um tua prazer, participação adorei, e vamos nos adorei. conectando, né? Porque é isso que a gente precisa. Valeu, gente. Obrigada. Tchau, tchau.